Você já sentiu como se seu coração continuasse se quebrando da mesma forma, levando você a relacionamentos que parecem perfeitos no início, mas sempre acabam em uma dor familiar? Essa percepção profunda de Carl Jung revela algo que a maioria das pessoas nunca percebe sobre seus relacionamentos. Cada pessoa que já partiu seu coração, cada relacionamento que parecia perfeito no começo, mas se tornou tóxico, cada padrão que você continua repetindo no amor, tudo isso remete a 8 aspectos sombrios específicos que Jung identificou como os sabotadores silenciosos da conexão autêntica. Este vídeo vai revelar os 8 traços sombrios de Jung que secretamente sabotam relacionamentos, as forças psicológicas ocultas que têm direcionado suas escolhas românticas sem que você nem percebesse, e fornecer as ferramentas exatas para você se libertar desses padrões inconscientes para sempre. Então, vamos nos aprofundar no que Jung descobriu sobre essas forças sombrias, começando pelos padrões inconscientes que têm sabotado sua vida amorosa sem que você sequer perceba. Jung descobriu que todos nós carregamos uma sombra inconsciente, as partes de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou nunca integramos totalmente. Nos relacionamentos, essa sombra não desaparece. Em vez disso, ela se torna a diretora oculta de nossas escolhas românticas, criando padrões que nem reconhecemos até que seja tarde demais. A sombra opera por meio de projeção. Inconscientemente, projetamos nossas qualidades rejeitadas em nossos parceiros, seja nos apaixonando pelo que negamos em nós mesmos ou nos irritando intensamente com traços que espelham nossos próprios aspectos negados. Como Jung observou, a forma como experimentamos mais imediatamente a sombra é quando a projetamos em outras pessoas. Pense sobre isso. Você já se sentiu misteriosamente atraído por alguém que incorporava qualidades que você afirmava não querer? Ou já se viu repetidamente irritado com parceiros que demonstravam comportamentos que você insistia nunca ter exibido? Esta é a sua sombra falando, usando relacionamentos como um espelho para mostrar as partes de você mesmo que você ainda não aceitou. Quando não entendemos esse mecanismo inconsciente, culpamos nossos parceiros pela nossa dor. Pensamos que estamos fazendo escolhas ruins ou que o amor em si é falho. Mas Jung revelou algo muito mais profundo. Estamos, na verdade, nos encontrando em cada relacionamento, lutando com nossos próprios aspectos rejeitados por meio das pessoas que amamos. Mas aqui é onde a situação fica realmente perturbadora. A maioria das pessoas nunca percebe que está fazendo isso até que seja tarde demais. Agora que você entende como sua sombra opera através da projeção nos relacionamentos, vamos explorar a primeira e mais comum maneira que isso se manifesta. O traço de sombra mais comum que sabota relacionamentos é o que eu chamo de a armadilha da projeção. Ver seu eu rejeitado nos parceiros. Aqui está como funciona. A pessoa que mais te irrita nos relacionamentos está, na verdade, te mostrando suas próprias qualidades rejeitadas. Deixe-me contar sobre David, um cliente que me ligou em lágrimas depois que outro relacionamento terminou. Ele não conseguia entender por que atraía mulheres que eram muito emocionais e sempre criando drama. David se orgulhava de ser lógico e controlado. Ele se via como o razoável, o parceiro estável que tinha que gerenciar constantemente as reações exageradas de sua namorada. Mas quando exploramos sua infância, David descobriu algo chocante. Ele aprendeu desde cedo que emoções eram perigosas. Seu pai punia qualquer demonstração de sentimentos, ensinando David a suprimir completamente sua própria natureza emocional.
As mulheres que Dave continuava atraindo não estavam criando drama, elas estavam expressando a autenticidade emocional que ele havia rejeitado em si mesmo. A irritação que você sente em relação às características de um parceiro é a maneira da sua sombra dizer: olhe aqui, isto é o que você desprezou dentro de si. A raiva de David em relação à emocionalidade de suas parceiras era, na verdade, sua própria natureza emocional rejeitada, tentando emergir através da projeção. Assim que ele reconheceu esse padrão, pôde começar a integrar sua própria profundidade emocional, em vez de rejeitá-la nos outros. Mas a projeção vai mais fundo do que apenas ver suas qualidades rejeitadas nos outros. Existe uma forma ainda mais perigosa de projeção que, na verdade, se sente como amor à primeira vista. É aqui que o conceito de ânima e ânimos de Jung revela algo chocante sobre como nos apaixonamos por ilusões. Pare por um momento. Você já sentiu uma conexão instantânea com alguém que depois se tornou tóxica? Isso não foi coincidência, foi sua sombra. Pense assim, os homens carregam um lado feminino interior, as mulheres carregam um lado masculino interior. Quando essas partes permanecem ocultas de nós mesmos, projetamos elas nos parceiros como um filme em uma tela. Nos apaixonamos por nosso próprio reflexo e não pela pessoa real. A pessoa se torna uma tela para suas expectativas inconscientes, sonhos e aspectos rejeitados de si mesma. Na verdade, você não está vendo seu parceiro claramente, você está vendo suas próprias qualidades internas refletidas de volta através deles. Sarah veio até mim devastada depois de descobrir que seu namorado perfeito havia mentido para ela durante meses. Ela não conseguia entender como alguém com quem sentiu uma conexão instantânea poderia ser tão diferente do que pensava. Eu sentia que conhecia a alma dele, disse ela. Como pude estar tão errada? A verdade é que Sarah não estava errada sobre a conexão. Ela estava se conectando com seu próprio ânimos, suas qualidades masculinas internas de força e proteção que projetou nele. O reconhecimento instantâneo que ela sentiu não era vê-lo claramente, era encontrar suas próprias qualidades rejeitadas, refletidas através dele. É por isso que alguns relacionamentos parecem mágicos no começo, mas se tornam decepcionantes uma vez que a projeção se desvanece. Você não está se desapegando do amor pela pessoa. Está reconhecendo que o que você pensava ser amor era, na verdade, uma fascinação por suas próprias qualidades inconscientes. Quando essas projeções românticas inevitavelmente desaparecem, muitas pessoas reagem, elevando ainda mais seus padrões, levando ao nosso terceiro padrão sombrio. Mas aqui está o que o perfeccionismo está realmente protegendo você. As emoções cruas e bagunçadas que nos tornam humanos. Quando exigimos perfeição dos outros, muitas vezes estamos nos defendendo dos sentimentos que poderiam criar uma verdadeira intimidade. A sombra do perfeccionista opera através da rejeição de suas próprias falhas. Quanto mais altos forem seus padrões para os outros, mais você está rejeitando inconscientemente partes de si mesmo que não aprendeu a aceitar. Miguel buscou terapia porque não conseguia manter relacionamentos de longo prazo. Toda mulher com quem ele saía eventualmente se tornava não boa o suficiente de alguma forma. Elas não eram ambiciosas o suficiente, organizadas o suficiente ou sofisticadas o suficiente para atender aos seus padrões. Ele realmente acreditava que era simplesmente seletivo, buscando alguém que correspondesse ao seu nível de excelência. Mas o perfeccionismo em relação aos outros é, na verdade, uma agressão às partes de você mesmo que foram rejeitadas.
Miguel cresceu em um lar com pais hiperincríticos que exigiam perfeição. Para sobreviver emocionalmente, ele aprendeu a rejeitar qualquer parte de si que não fosse impecável. Agora, como adulto, sempre que ele via falhas humanas em seus parceiros, as mesmas qualidades que ele rejeitara em si mesmo, sua sombra respondia com críticas e julgamentos. A cruel ironia é que o perfeccionismo não cria relacionamentos melhores. Ele impede a intimidade completamente. Uma conexão verdadeira exige aceitar tanto a sua própria humanidade quanto a de seu parceiro, incluindo as partes imperfeitas. A sombra perfeccionista de Miguel o estava protegendo da vulnerabilidade de ser visto como falho, mas também o impedia de experimentar o amor autêntico. Quando você se vê repetidamente frustrado pelas imperfeições de seu parceiro, pergunte a si mesmo: que aspecto da minha própria imperfeição estou rejeitando através deles? Agora, se você está se reconhecendo nesses padrões, pode se sentir sobrecarregado. Isso é natural. Sua mente está tentando protegê-lo de verdades desconfortáveis. Mas aqui está o que é ainda mais perigoso que o perfeccionismo. As emoções que você está tentando controlar estão prestes a expor sua vulnerabilidade mais profunda. A quarta característica da sombra é a evitação emocional, o medo de sua própria intensidade. As emoções que você não consegue lidar nos outros são aquelas que você teme em si mesmo. Lígia veio à terapia porque seus relacionamentos sempre terminavam da mesma maneira. Sempre que um conflito surgia ou seu parceiro expressava emoções fortes, ela se fechava completamente. Ela se orgulhava de ser calma e racional, vendo a intensidade emocional como fraqueza ou manipulação. Mas a evitação emocional não é força, é uma resposta da sombra à sua própria natureza emocional rejeitada. Lígia aprendeu cedo que seus sentimentos intensos não eram bem-vindos em sua família. Seus pais a elogiavam por ser a criança fácil que nunca causava problemas. Para manter essa identidade, ela separou sua própria intensidade emocional e começou a vê-la como ameaçadora sempre que os outros a expressavam. O processo de integração da sombra revela que a energia que gastamos reprimindo nossas emoções poderia ser canalizada para conexões autênticas. Quando Lígia começou a aceitar sua própria profundidade emocional, ela deixou de experienciar os sentimentos de seus parceiros como opressores ou perigosos. Ela conseguiu estar presente com a intensidade porque aprendeu a estar presente com a sua própria. Você já percebeu como as emoções que mais te provocam nos outros são muitas vezes aquelas que você se esforça para evitar em si mesmo? A raiva do seu parceiro pode te desencadear porque você rejeitou sua própria raiva. A necessidade de atenção dele pode te irritar porque você negou suas próprias necessidades de carinho. Quando nós evitamos consistentemente as nossas próprias profundezas emocionais, buscamos inconscientemente parceiros que ativarão esses mesmos sentimentos evitados, criando nosso próximo padrão de sombra. A compulsão à repetição significa que você não atrai parceiros tóxicos, você recria dinâmicas familiares na tentativa de curar feridas antigas. Esse traço da sombra opera através de um impulso inconsciente de retornar a padrões familiares, mesmo os dolorosos, em uma tentativa de finalmente dominá-los. Pense em Emma, que não conseguia entender por que acabava sempre com homens emocionalmente indisponíveis. Ela teve um pai amoroso e experiências de infância geralmente positivas, mas cada relacionamento seguia o mesmo padrão.
Atração intensa por alguém que parecia perfeito, mas que gradualmente se revelava incapaz de intimidade real. Jung entendia que a psique tem um impulso inato em direção à cura e à individuação. Às vezes, isso significa que recriamos inconscientemente cenários do nosso passado, não porque gostamos da dor, mas porque alguma parte de nós espera finalmente resolver a ferida original. O padrão de Emma não era aleatório. Era uma tentativa da sua sombra de curar uma experiência precoce de indisponibilidade emocional, provavelmente de um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante. A compulsão à repetição da sombra nos engana, fazendo-nos pensar que estamos fazendo novas escolhas, quando na verdade estamos seguindo roteiros inconscientes. Emma achava que estava atraída por homens confiantes e independentes, mas na verdade estava atraída pela energia familiar da contenção emocional que se ajustava ao seu modelo de infância. Quebrar esse padrão requer reconhecer que você não está buscando amor, você está buscando resolução. Uma vez que Emma compreendeu essa distinção, ela pôde começar a escolher parceiros com base na real capacidade deles para a intimidade, em vez de sua habilidade de ativar suas feridas familiares. Mas espere, há algo ainda mais sutil e perigoso acontecendo. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre seus padrões de relacionamento. Você não está realmente escolhendo seus parceiros. Sua sombra está escolhendo por você, e aqui está a prova. Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Às vezes, nossa resposta a esses padrões repetitivos e dolorosos é recorrer ao extremo oposto. Ao invés de ficar preso em dinâmicas familiares, decidimos que nunca seremos vulneráveis novamente. Escolhemos a total independência emocional. A sombra da independência opera através do medo da própria dependência. Quanto mais ferozmente você é independente, maior se torna a sua sombra de dependência oculta. Na nossa cultura, a independência é exaltada como uma força, especialmente para mulheres que lutaram por igualdade e autonomia. Mas quando a independência se torna rígida, frequentemente oculta um terror de precisar dos outros. Alexandre exemplificou esse padrão perfeitamente. Ela era bem-sucedida, autossuficiente e orgulhosa de nunca precisar de ninguém. Ela saía com outras pessoas, mas sempre mantinha uma distância emocional, terminando relacionamentos no momento em que se tornavam muito íntimos ou quando seu parceiro queria um compromisso mais profundo. A independência de Alexandre não era liberdade, era uma estratégia defensiva que sua sombra desenvolveu para protegê-la da vulnerabilidade da interdependência. Quando criança, as pessoas das quais ela dependia eram pouco confiáveis, deixando-a com a crença inconsciente de que precisar de outros era perigoso. Jung reconheceu que relacionamentos saudáveis requerem o que ele chamou de dependência contida, a capacidade de precisar dos outros sem perder a si mesmo e de ser necessário sem se sentir preso. A sombra de independência de Alexandre a impedia de experimentar esse equilíbrio. Ela só conseguia se sentir segura mantendo completa autossuficiência emocional, o que, em última análise, levou a um profundo isolamento. Se você acha que esconder sua dependência está te protegendo, prepare-se para descobrir por que essa estratégia acaba falhando de maneira espetacular. Mas há outra forma pela qual as pessoas se protegem da vulnerabilidade de uma conexão autêntica que é ainda mais sutil. Em vez de se afastarem através da independência, algumas pessoas desaparecem tornando-se tão agradáveis que o conflito e a verdadeira intimidade se tornam impossíveis. A sombra da pessoa legal revela que quanto mais legal alguém parece, mais perigosa sua raiva oculta se torna.
Esse traço é especialmente insidioso porque se disfarça de virtude enquanto secretamente sabota a conexão autêntica. Eu trabalhei com Tomás, que todos descreviam como o homem mais legal que já conheceram. Ele nunca discutia, nunca expressava raiva e sempre colocava as necessidades dos outros antes das suas. No entanto, seus relacionamentos seguiam um padrão perturbador. Depois de meses ou anos de aparente harmonia, seus parceiros simplesmente o deixavam, frequentemente citando que se sentiam não ouvidos ou como se estivessem andando sobre cascas de ovo. A verdade é que a bondade de Tomás era uma defesa sombra contra sua própria natureza agressiva. Tendo crescido com um pai raivoso e volátil, Tomás rejeitou completamente a raiva, vendo-a como perigosa e destrutiva. Mas a raiva suprimida não desaparece. Ela vai para o subterrâneo e se expressa em comportamentos passivo-agressivos, afastamento emocional e formas sutis de controle. Os parceiros de Tomás não podiam discutir com ele porque ele nunca se envolvia diretamente. Eles não podiam resolver conflitos porque ele os evitava completamente. Com o tempo, isso criou uma atmosfera de tensão suprimida que parecia mais ameaçadora do que uma hostilidade aberta. A sombra da pessoa legal cria relacionamentos baseados em uma harmonia falsa em vez de uma conexão autêntica. A verdadeira intimidade requer todo o espectro das emoções humanas, incluindo raiva, frustração e discordância. Quando rejeitamos essas respostas naturais em nós mesmos, impedimos nossos parceiros de saber quem realmente somos. Tudo o que exploramos, as projeções, o perfeccionismo, a evitação emocional, os padrões repetitivos, a feroz independência, a excessiva bondade. Todos esses traços sombra servem a um único propósito final. Eles nos protegem do medo mais profundo de todos, ser verdadeiramente vistos e potencialmente rejeitados por quem realmente somos. Tudo o que discutimos leva a esta última característica da sombra, a mais profunda e universal de todas. Domine isso e você dominará a intimidade em si. Ignore e você repetirá esses padrões para sempre. A evitação da intimidade opera através do medo de ser verdadeiramente visto. Jung compreendeu que intimidade não é sobre estar perto, é sobre ser visto completamente e ainda assim ser amado. Imagine isto, você está na cama ao lado de alguém que o ama, mas se sente completamente sozinho. Eles querem conhecer seus medos, seus sonhos, sua vergonha, e você sorri e muda de assunto. Soa familiar? Esta é a evitação da intimidade em ação. Esta característica da sombra é a mais profunda e universal, que fundamenta muitas das outras que discutimos. Raquel procurou ajuda porque seu relacionamento de longa data se tornara sexual e emocionalmente distante. Ela e seu parceiro se amavam e haviam construído uma vida estável juntos, mas algo essencial estava faltando. Através do nosso trabalho, Raquel descobriu que nunca havia se permitido ser totalmente conhecida por ninguém. Ela se apresentava em versões cuidadosamente elaboradas em todos os relacionamentos, mostrando apenas as partes que acreditava serem amáveis e escondendo tudo que parecia vulnerável, bagunçado ou real. A sombra da evitação da intimidade opera com a crença inconsciente de que se alguém realmente conhecesse você, seus medos, suas falhas, suas vergonhas secretas, inevitavelmente abandonaria você. Então, em vez de arriscar essa rejeição devastadora, você mantém uma distância emocional, mesmo em relacionamentos comprometidos. Mas essa característica da sombra cria a própria rejeição que teme.
Os parceiros muitas vezes partem não porque viram demais quem você realmente é, mas porque viram muito pouco. Eles se vão se sentindo desconhecidos e incapazes de se conectar verdadeiramente com a pessoa que amam. Jung reconheceu que a intimidade autêntica requer o que ele chamou de transparência da sombra, a disposição de ser conhecido em sua totalidade, incluindo as partes que você preferiria esconder. Essa vulnerabilidade é aterrorizante porque torna a rejeição possível, mas também é o único caminho para ser verdadeiramente amado por quem você é, em vez de quem você finge ser. Compreender essa característica mais profunda da sombra nos ajuda a ver o fio comum que se estende por todos os 8 padrões que exploramos. Todos os 8 traços sombrios que exploramos operam a partir do mesmo medo fundamental, que alguma parte de quem você é inaceitável e deve ser escondida ou rejeitada para manter o amor e a conexão. Mas a visão revolucionária de Jung foi que essa rejeição cria exatamente os problemas que estamos tentando evitar. Quando rejeitamos partes de nós mesmos, projetamos essas partes em outras pessoas, criando relacionamentos baseados na ilusão em vez da realidade. Quando escondemos nossa verdadeira natureza, impedimos que os outros amem quem realmente somos. Quando evitamos nossas profundezas emocionais, perdemos as experiências que criam uma intimidade genuína. Agora que você pode ver como esses 8 traços sombrios atuam em seus relacionamentos, vamos explorar como trabalhar com eles de forma consciente. Aqui está algo poderoso que você pode fazer agora mesmo que revelará a sua sombra em tempo real. Comece identificando suas 3 principais irritações em relacionamentos. Anote-as. Não apenas mentalmente, mas escreva de fato. Essas irritações são a maneira da sua sombra mostrar o que você rejeitou em si mesmo. As qualidades que mais o incomodam nos outros são frequentemente as mesmas que você precisa integrar em si mesmo. Em seguida, observe seus padrões. Você atrai repetidamente o mesmo tipo de pessoa? Seus relacionamentos terminam de maneiras semelhantes. Esses padrões não são acidentais. Eles são a tentativa da sua psique de mostrar algo importante sobre seus impulsos inconscientes e aspectos rejeitados. Considere trabalhar com alguém treinado em psicologia profunda ou no trabalho de sombra. Jung enfatizou que a integração da sombra é um trabalho desafiador, que muitas vezes requer orientação profissional. O trabalho da sombra permanece oculto, então é necessário um suporte habilidoso para ajudá-lo a reconhecer e integrar esses padrões inconscientes de forma segura. Esse trabalho de integração é desafiador e por isso criei uma série completa de integração da sombra que o guiará por cada passo de forma sistemática. O link está na descrição e recomendo começar com o exercício de projeção da sombra que cobrimos na parte 2. Ele mostrará exatamente como identificar seus próprios padrões em tempo real. Comece a praticar a honestidade radical de pequenas maneiras. Compartilhe algo verdadeiro sobre você que normalmente mantém escondido. Note seu medo de ser julgado ou rejeitado, mas compartilhe isso mesmo assim. É assim que você começa a desenvolver o músculo da autenticidade que a verdadeira intimidade exige. Lembre-se, o objetivo não é eliminar sua sombra, é desenvolver um relacionamento consciente com ela. Seus traços sombrios não são falhas a serem corrigidas, são aspectos da sua totalidade que precisam ser reconhecidos e integrados.
Você agora possui exatamente o que prometi no início, os 8 traços sombrios de Jung que secretamente sabotam relacionamentos identificados e nomeados, as ferramentas psicológicas para reconhecer essas forças inconscientes que operam em seus próprios padrões, e o caminho claro para finalmente romper ciclos que têm impedido o amor autêntico que você merece. O trabalho de reconhecer e integrar esses traços sombrios é talvez o presente mais importante que você pode dar aos seus relacionamentos. Quando você para de projetar suas qualidades rejeitadas nos outros, finalmente consegue ver seus parceiros com clareza. Quando você abraça sua própria complexidade emocional, cria espaço para uma conexão autêntica. Quando você arrisca ser conhecido em sua totalidade, abre a possibilidade de ser verdadeiramente amado. Carl Jung entendia que relacionamentos não são apenas sobre encontrar amor, são sobre descobrir a si mesmo através do reflexo de outra pessoa. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de individuação, de se tornar mais inteiro e autêntico. A verdadeira intimidade requer transparência em relação à sombra. Requer coragem para ser visto não apenas na sua luz, mas também na sua escuridão. Significa amar alguém não apesar de suas sombras, mas porque a disposição dessa pessoa de ser real com você cria a possibilidade de uma conexão genuína. Ao deixar esta exploração, convido você a refletir profundamente sobre seus próprios padrões de relacionamento. Qual desses 8 traços sombrios ressoa mais fortemente com você? O que mudaria em seus relacionamentos se você começasse a integrar esse aspecto rejeitado de si mesmo? A jornada em direção ao amor autêntico não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre se tornar inteiro o suficiente para amar e ser amado completamente. Seus traços sombrios não são obstáculos para a intimidade, são portas de entrada para o tipo de conexão profunda que sua alma realmente anseia. Tome uma atitude agora. Escolha um traço sombrio deste vídeo que ressoou mais fortemente com você. Escreva-o e depois compartilhe nos comentários qual padrão você reconhece em seus próprios relacionamentos. Mas aqui está o que torna isso poderoso. Eu respondo pessoalmente a cada comentário com orientações específicas para sua jornada de integração. Isso não é apenas compartilhar, é receber um coaching personalizado sobre trabalho com a sombra que pode transformar a forma como você aborda o amor para sempre. Sua conscientização mais minha orientação é igual ao avanço que você tem buscado.